Oi, olá, Flávia está chegando. Oi, oi, oi. Oi, Flávia. Oi, oi Roberta, oi Márcio. Vamos dar aí uns 4 minutinhos para a gente começar às 7 horas em ponto. Ok. Tá animada, Flávia? Tô animada, Roberta. GEG, Rio de Janeiro, vou com tudo. A gente já Isso tem aí. 4 lives programadas. Isso aí, pessoal. Segue a gente que a cada semana teremos uma live nova, um assunto novo para a gente conversar aqui. Oi, Belo, oi, Hugo. Márcio, Sandra, um monte Oi, de gente Angel. conhecida, Rafael. Bem-vindos, pessoal. Ana, olá. Nossa, tem gente de Recife aqui também, que bacana. Olha! Luizinho de Recife, que legal. Terezinha. Ah, quanta gente. Quase te tirei do vídeo agora. Tô Gente, explorando só os para botões, vocês porque eu nunca fiz live, Só né? para Tô vocês explorando os saberem que é a botões. primeira live minha e da Roberta. Então, se acontecer qualquer problema técnico aqui, É, a gente tem a quem que a culpa gente foi tem mais nossa. aqui? A culpa é nossa, só nossa, tá? Provavelmente não foi conexão, não foi telefone, foi só a gente que clicou no lugar errado, saiu sem querer. Mas a gente volta. Se a gente sair sem avisar, a gente volta. A gente promete que volta. E aí, como é que tá todo mundo no feriado? Todo mundo se cuidando? Conseguiram descansar um pouquinho hoje? Não, Marcos, a gente nunca esquece a primeira live. Você pode ter certeza disso. A Tem próxima é telefone que sua, pula da mão. Márcio. É capaz de pular da... Entendeu? Aí o meu eu deixei no tripé para não ter que ficar mexendo. Ah, em casa, todo mundo. Ah, pegou Ai, solzinho, pegou que um sol, gente, maravilha. relaxou, que maravilha. Eu fiz faxina hoje, não foi tão legal. Eu cuidei do meu projeto, gente. Estou tentando dar um jeito nesse site. Cada vez que eu vou para frente, eu dou um passo para frente, dois para trás. É mais ou menos assim. É isso aí. Parou de ver a live do Raça Negra para ver a gente. Arrasou, Sandra! Uhul! Vaninha! Olha só que prestígio, Roberta! Oi, Vânia. Olá, Vânia! Bom, acho que Oi, podemos começar, Jean. né, Que bacana. Flávia? Podemos começar, Roberta. Vamos lá. Vou começar aqui já com a pergunta do professor Ananias. Esse aqui é o GGRJ, é o Grupo de Educadores Google do Rio de Janeiro. Eu e Flávia somos duas líderes, junto com outros, e o grupo promove diversos tipos de eventos para educadores, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, né? E nesse momento estamos oferecendo programas remotos, à distância, por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, a gente vai estar sempre divulgando o que a gente está fazendo para você ficar ligado aqui e participar de todos os eventos, não perder nenhum.
Para quem não me conhece, eu sou Roberta Freitas, sou Google Innovator, sou líder do GG e hoje eu estou aqui com a Flávia. Flávia, quer falar um pouquinho? Eu sou a Flávia Vilela, eu trabalho no Esporte Educação, eu também sou líder GEG, é, sou professora de inglês, apaixonada por inovação e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do Google Classroom. Eu sei que está todo mundo vivendo, a gente saiu abruptamente de um momento em que a gente tinha aulas presenciais para passar a ter somente aulas online. Então, pensando nisso, a gente resolveu começar pelo Google Classroom. Roberta vai me fazer perguntas, eu vou responder. Isso. E no fim a gente fica um tempinho para responder as perguntas de vocês. Vamos fazer uma conversa aqui. Então, quem tiver pergunta, vai mandando aí para a gente, que eu vou anotando as perguntas para a gente não perder nenhuma aqui. Então, Flávia, eu queria começar assim, vamos explicar um pouco o que é o Google Classroom para quem ainda não tem muita familiaridade com ele? Gente, o Google Classroom, ele é um app da Google for Education, ou da Google até mesmo, porque ele pode ser usado se você tiver uma conta Gmail. Ele é, na verdade, uma plataforma de interação entre professores, alunos e pais responsáveis. Basicamente, eu diria que é uma plataforma que serve para você poder mandar tarefas para os seus alunos, corrigir essas tarefas, mandar essas tarefas de volta. Esse seria o objetivo básico do Google Classroom. Mas a gente também usa ele para outras atividades. Como assim? O Google Classroom tem basicamente 4 áreas. A primeira área é um fórum. E nesse fórum, professores e alunos, eles postam atividades, notificações sobre as atividades, dúvidas entre alunos. Funciona exatamente como se fosse um fórum do Facebook. Então, essa é a primeira área, é esse fórum. A segunda área é a área das atividades. E nessa área das atividades é onde os professores colocam tarefas, onde eles podem colocar vídeos para serem assistidos para flipar a aula, aonde você pode colocar uma pergunta, por exemplo, você quer dar uma aula sobre comida, né? Um exemplo que a gente é professora de inglês, sempre me passa contextualizando a aula. Isso aí. Então, e nessa quarentena só penso em comer mesmo. Então vamos lá. Vamos dar uma aula de comida. Primeira pergunta, você poderia postar qual a sua comida predileta? Os alunos postariam sua comida predileta e você já começaria a sua aula falando sobre essa parte. Então, você consegue flipar um pouco a aula. Você pode botar uma atividade, o aluno faz essa atividade assincronamente e você abre a sua aula já com essas respostas. Isso aí. É até legal essa coisa das perguntas, né? Porque você pode fazer tanta coisa ali no Google Classroom com as perguntas, né? Você pode perguntar sobre compreensão de texto, checar conhecimento prévio de algum assunto que você vá ensinar, né? Checar o que os alunos já sabem sobre isso. Você pode pedir para os alunos resumirem, você pode pedir feedback da sua aula. Você pode fazer um ticket de saída, né? Antes dos alunos irem embora, eles têm que responder uma perguntinha. E ali você também já tem uma noção do quanto que eles aprenderam, né? Naquela aula. Então, eu acho que tem muitas possibilidades, né? Você falou de flipar. Dá uma explicada para a gente nesse flipar, para quem pode ter se perdido aí. O que eu quero dizer quando a gente fala flipar? Vocês desculpem o termo, né? Que a gente, por ser professores de inglês, a gente acaba usando os termos em inglês. Mas o que eu quero dizer é você tornar a sua aula híbrida, tá? É isso que eu quis dizer com flipar. Então, vamos dizer que você pudesse ter essa aula presencial, você mandaria, então, uma atividade para o aluno fazer em casa, ou para ele fazer uma pesquisa em casa, ou para ele pensar no tema em casa, ou para ele tentar resolver um problema de matemática por si só, ou pisando na internet. Quando você abre a aula,
você não está apresentando aquela matéria pela primeira vez. O aluno já fez sua pré-pesquisa. Ele já chega como um participante ativo da sua sala de aula. Perfeito. E pensando nesse momento, assim, que a gente está trabalhando nesse ensino emergencial, remoto, né? Como você vê o papel do Google Classroom? Eu acho que nesse momento, Roberto, o Google Classroom tem sido mais importante do que nunca. Por quê? Primeiro que a gente consegue organizar todos os nossos... imagino que todos nós, professores, temos diversas turmas, né? Então, a gente consegue abrir um Google Classroom para cada uma das nossas turmas. A gente consegue colocar todos os nossos alunos naquela turma. A gente consegue ter uma comunicação, tanto no fórum, como também a gente pode mandar e-mails diretos através desse Google Classroom na área de pessoas, que é a quarta área do Google Classroom. E você também consegue, como eu disse, a área de atividades, você tem pergunta, atividades ou material. Você também pode organizar todo o material daquela turma no Google Classroom. Agora, então, que, por exemplo, você não tem acesso a cópias Xerox, ou, de repente, o livro do aluno ficou na escola, tudo isso você pode colocar na parte de material dentro do Google Classroom. Então, nesse momento, eu acredito que a maioria das escolas estão usando o Google Classroom como plataforma de interação entre professores e alunos. Com certeza. Nesse momento é extremamente importante, né? Eu gosto também na parte de atividades da possibilidade de você criar um quiz, que ele já te leva direto para criar um Google Formulário e você pode fazer ali um quiz sobre uma unidade, né? Então, um mini testezinho de uma unidade, ou você pode até mesmo fazer avaliação online com seus alunos, né? Porque a gente não sabe quando que a gente vai poder voltar. E a gente precisa ter algum tipo de avaliação até para a gente saber como os nossos alunos estão indo, né? Não pela questão de nota, de você ter que dar nota ao aluno, mas para você saber como está indo esse trabalho online, que é tão diferente da sala de aula, né? E que a gente tem que se adaptar a todo momento, né? Sim, eu acho que a gente pode avaliar até a própria aula, né? Como você mesmo falou, essa facilidade que a gente tem de incluir um Google Formulário, a gente pode até botar aquilo que a gente chama de formulário de saída. Assim, acabou a aula, você pergunta, e aí, como é que foi a aula de hoje? O que que você aprendeu? O que que você gostaria de aprender na próxima aula? Qual o ponto que você achou mais fácil? Qual o ponto que você achou mais difícil? Nisso você consegue manter um ritmo de feedback para você poder aprimorar a sua próxima aula. E você se aproximar dos seus alunos também, né? Perguntar para eles o que eles estão gostando ali, o que eles não estão gostando, para você poder se aproximar mais desses alunos, porque eu acho que o relacionamento nesse momento é extremamente importante, que a gente está tão longe e a gente tem que se fazer o mais próximo possível, né? Eu acho que o Hugo falou agora uma coisa bastante importante, Roberta, que eu acho que você podia falar um pouco. A gente estava conversando sobre isso hoje mais cedo, Hugo. A maior dificuldade que a gente está encontrando nesse momento, acredito que todos, né, é como fazer com que o nosso aluno pequeno fique ligado nessa aula online. A gente sabe que a atenção da criança ela tem um tempo muito menor. A gente sabe que a criança precisa de uma troca de atividades muito maior. Como fazer, então, para manter essa criança? Além disso, a gente estava acostumado a usar o Google Classroom para crianças... crianças não, né, gente? Crianças, né? Adolescentes, né? Adolescentes, né? De 13 anos para cima. E agora a gente está usando também com crianças menores. Então, agora eu vou passar a palavra até para a Roberta, porque é o que ela estava me dizendo, como que eles estão usando no IBEL. Pois é, a gente com os alunos pequenos, a gente adiciona, quando você vai na parte de pessoas na sala, você tem o nome de todos os alunos e você tem a possibilidade de convidar um guardian, que é um responsável desse aluno. Então, você adiciona ali o e-mail desse responsável e ele vai receber updates sobre o que tem ali naquele classroom. Então, ele pode escolher se ele quer um update semanal, diário.
e ele recebe tudo que está acontecendo ali. Então, ele vai sendo avisado. Ele não precisa entrar com o login do filho para saber o que está acontecendo. A Isabela perguntou aqui, né, se ele ajuda ou sobrecarrega. Eu acho que ele ajuda o pai a saber quando que tem coisa ali que ele precisa olhar, que ele precisa fazer. Então, eu acho que não vai sobrecarregar esse pai, é mais informativo. Eu acho que a Isabela falou uma coisa que eu tenho escutado muito dos pais agora, que os pais estão sobrecarregados. E eu concordo com você, Isabela, estão sim, porque o que que acontece? Os pais estão tendo que trabalhar, estavam acostumados a estarem no ambiente do seu trabalho, enquanto que os filhos estavam na escola. Agora não existe mais essa divisão entre o pai na escola. O pai na escola tá ótimo, gente. O pai no trabalho e o filho na escola. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer são escrever instruções e colocar atividades que sejam curtas e precisem de menos ajuda dos pais. Em relação aos pequenos, existem duas vertentes. Algumas escolas não estão fazendo nada sincronamente, nada online, estão mandando todas as atividades pelo Google Classroom e no tempo que o pai consegue dar algum auxílio à criança, eles imprimem, eles acessam e aí sim o aluno faz atividade. Outras instituições estão optando por fazer isso de uma forma, né? Aulas online com um período mais curto e as atividades assíncronas, elas são colocadas dentro do Google Classroom. Isso. A gente tem uma pergunta aqui interessante, né? Podemos usar dinâmicas durante a aula? Eu acho interessante essa pergunta porque às vezes a gente só pensa no Google Classroom para as coisas que o aluno vai fazer fora da aula, né? Para você passar dever de casa ou para você flipar a sua aula. Mas eu acho muito interessante a gente usar essa ferramenta também durante a aula, que eu acho que você centralizar toda a comunicação com os seus alunos em um lugar só é muito importante nesse momento. Então, se você for compartilhar links, compartilhar tarefas durante a aula, ou um link para uma outra ferramenta, um Kahoot, qualquer tipo de ferramenta de interação. Um Jamboard, que eu adoro, Jamboard, que eles amam. É um quadro interativo para todos os alunos usarem. Então, é legal você usar o Classroom para isso, para compartilhar tudo que você vai usar durante a aula. Ou até para fazer uma pergunta no meio da aula. Ó, lá no Classroom agora tem uma pergunta, quero ver. Quem vai lá responder, quero ver as respostas agora. E eles vão lá e respondem. Ou aquele ticket de saída que a gente falou, né? No fim da aula, antes de terminar a aula, eles vão ter que responder. Então, assim, é legal também para criar dinâmicas durante a aula, né, Flávia? Sim, com certeza. Tem uma pergunta também, eu acho que essa pergunta, assim, eu acho que é a Isabela que fez essa pergunta, que é ruim a gente sair do Meet para o Classroom. Foi a Ana Lúcia. Ana Lúcia, o Meet, acho que tem 2 dias, ele incorporou uma característica nova. Você pode, ao invés de única e exclusivamente dividir a sua tela, você pode também dividir uma nova guia. E assim que eu tenho feito para poder sair e voltar do Google Classroom. Eu estou no Meet, eu compartilho com os meus alunos a guia e a guia está dentro do Classroom. Entendi. Porque eu acho que ela está falando quando o aluno tem que ir para o Classroom. Sabe? Que ele está no celular usando o Meet e ele tem que ir Aí eu concordo. Para o Classroom. Se ele estiver no computador, eu não vejo problema, porque ele pode abrir uma nova guia. Agora, se ele estiver no celular, principalmente no iOS, que ele não trabalha em background, fica complicado, porque ele tem que fechar, ele tem que jogar uma aba para o lado para poder entrar na outra aba e depois voltar, e elas não sincronizam. Isso é verdade. Ainda ele não tem consegui... que sair e voltar. Agora, com a integração do Meet com o Classroom, que o link já fica mais prático, né? Até é mais fácil essa ida e volta de aplicativo, né? Mas realmente
por enquanto, ainda não temos um update que melhore isso, né? Gente, vai melhorar. Eu não sei se vocês sabem, eu sei que a gente está falando sobre o Classroom, mas o Meet agora tem o Grid, acabou de sair. Acabou de sair, Gridview nativo. Nativo. Não é mais extensão. Pois é, maravilhoso. Flávia, acho que ainda não temos nenhuma outra pergunta aqui. Você tem alguma dica de organização para o Classroom? Que eu sei que às vezes, se a gente sair postando um monte de coisa, pode ficar meio complicado, né? Você tem alguma dica de organização? Tenho sim, Roberta, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo quanto mais a gente usa o Google Classroom, né? Eu acho que tanto você como eu, a gente fez alguns bootcamps, né? Ou seja, algumas aulas online, e a gente foi vendo a evolução dessa organização. Eu acho que a parte do fórum, ela precisa ser deixada para a comunicação entre alunos e professores, e não ser um repositório de atividade. Postei atividade, não postei atividade. Mas assim, professora, eu não estou conseguindo acessar. Eu acho que o fórum é um fórum de perguntas e de respostas. A parte que eu acho que precisa ser muito organizada é a parte das atividades. Uhum. E aí vai um pouco do gosto de cada um. A gente conversou hoje mais cedo. Nesse atual momento, desculpem, em que todo mundo está fazendo aula online diariamente na escola, a melhor organização seria uma organização por dia. Então, hoje, dia 21, então seria 21 de abril. Se você está dando uma aula de matemática e o seu livro segue por unidades, talvez unidades, capítulo 1, atividade 1.1, 1.2, 1.3. E mudando, eu sei que o Márcio está aqui, o Márcio sempre fala muito da parte editorial, ou seja, do visual do Google Classroom. E aí você entra com os tamanhos de letras. Algumas pessoas gostam muito de começar com hashtag. Hashtag boas-vindas. Hashtag informação. Hashtag tutorial. Hashtag unidade 1. Aí vem 1.1, 1.2, 1.3. Hashtag unidade 2. Eu, pessoalmente, me organizo melhor da unidade 1 para a unidade 5. Tem gente que prefere colocar a última unidade em cima. Hoje em dia, o Google Classroom fez com que isso ficasse mais fácil, porque hoje em dia você consegue, naqueles 3 pontinhos, mudar. Então, se você botou unidade 5, 4, 3 e você quer o contrário, que é 3, 4, 5, você pode mudar só arrastando. É bem fácil, né? Mas eu acho que é primordial essa organização, você separar por tópicos, seja se você escolher, o Hugo até falou, né? Se é mais conveniente tópico por dia de aula ou por assunto, depende do nível. Depende do nível dos alunos, eu acho que depende muito do momento também, né? Porque agora, nesse momento que a gente está tendo aulas online o tempo todo, talvez seja melhor por dia, por semana. Eu acho que depende muito, né? Uma coisa que eu gosto nos tópicos, eu não sei se vocês conhecem uma extensão que se chama Get Emoji. Eu vou botar aqui Coloca aí. no chat. É uma extensão do Chrome que você consegue adicionar emojis em qualquer lugar. Então, se você quiser criar um tópico com um emoji ali no início, para você diferenciar bem os tópicos, você consegue. Então, é uma forma visual, assim, de você fazer essa organização, que eu acho bem legal. Roberta, acho que é Ana Luísa, né? Ela está perguntando agora... Se o Google Classroom é reutilizável, posso agora usar os mesmos semestre que vem? Olha, você não tem um limite de data, né? Então, assim, se você, por exemplo, continua com essa turma semestre que vem, você quer usar essa mesma turma, você pode usar. Ou se você tem, por exemplo, esse mesmo nível que você quer aproveitar algumas coisas, você pode fazer uma cópia da sua Classroom. E o legal é que quando você faz uma cópia, tudo que você tem postado ali entra como rascunho. Então, se você quiser depois ir liberando aos poucos para os seus alunos, você consegue.
Essa é também uma novidade do Google Classroom, né? Isso tem o quê? Sei lá, uns 4 meses, 6 meses, alguma Não coisa tem assim, muito né? tempo, pois é, mas é bem legal, né? Até se você quiser, por exemplo, juntar vários professores que dão a mesma disciplina ou que têm o mesmo nível, né, para gente que é de inglês, vocês quiserem fazer um classroom junto, todo mundo contribui naquele classroom ali, e aí depois cada um faz uma cópia para a sua turma. Então é um trabalho colaborativo ali de vários professores, que vocês não precisam todo mundo quebrar a cabeça, né? Vocês podem usar a ideia do outro, juntar as ideias para fazer uma coisa assim top, e aí cada um faz a sua cópia e, claro, vai adaptando de acordo com a realidade de cada turma, né? Personalizando aqui e ali, mas você já tem aquele core ali, o principal, pronto, né? Eu acho que essa possibilidade que você tem de convidar outros professores para o seu classroom é muito boa também. Até mesmo quando você tem um projeto e você quer ter você que tem um projeto, por exemplo, eu não trabalho em escola, mas sei que tem gente que trabalha em escola que é task-based, né? Que é baseado em projeto. Então, você pode ter vários professores de matérias diferentes dentro do mesmo classroom, tocando o mesmo projeto. Então, acho isso bastante interessante. Eu, pessoalmente, como sou professora de inglês, já utilizo, às vezes, dessa técnica quando estou usando portfólio digital de turma. Uhum. Então, eu faço um portfólio digital e convido um professor de outra turma para contribuir com aquele portfólio digital e trocarem ideias entre turmas. Legal. Lembrei aqui, queria voltar numa coisa que você falou do fórum. Que é legal a gente deixar o fórum só para esse conversa com os alunos, anúncios e tal. E sempre que a gente cria um classroom, a configuração inicial é que qualquer coisa que você poste de atividade vai notificação para o fórum. Então, assim, eu não gosto, porque eu acho também que fica muito bagunçado. Eu acho que, assim, o trabalho fica ali nas atividades. Então, você tem que ir naquela engrenagemzinha que tem ali em cima, você já está dentro da sala. Vai naquela engrenagem e vai nas notificações, porque ali você consegue ver que tipo de coisas que você vai deixar aparecendo no fórum. Se é só os anúncios que você faz, ou se as atividades também vão aparecer. Você pode esconder as notificações. Eu acho que é essa a configuração que tem lá. Você pode consolidar as notificações ou esconder. Eu gosto de esconder e deixar ali só realmente para avisos que você vai dar, coisas importantes que você vai falar com seus alunos. E o trabalho, direcionar eles sempre para a aba de atividades. Eu concordo com a Roberta plenamente. Mais uma vez, eu acho que o fórum ele precisa ser o espaço de comunicação e não o espaço de atividade. Então, eu também, nas minhas Google Classrooms, eu desabilito essas notificações no fórum. Porque com isso, você dá o espaço do aluno de tirar uma dúvida, de falar, professor, não estou conseguindo acessar, vai poder diminuir o prazo e você também não precisa ficar recebendo mensagens pessoais no seu e-mail, né? Fica tudo no Classroom. Pois é. Você tem alguma dica assim de comunicação pelo Classroom, alguma coisa que você acha interessante? Olha, uma coisa que eu acho bastante interessante, e assim, não é da minha autoria, eu aprendi até com Amplifica, tá? Então, assim, vou dar essa autoria para Carla Arena, tá? E para Samara Brito. Mas eu gosto muito do vídeo de boas-vindas, que elas postam sempre legal. nos Google Classroom delas. Então, toda vez que elas abrem um Google Classroom, tem um pequeno vídeo. Eu acho que principalmente nesse momento, onde a gente quer estar mais perto do nosso aluno, Exato. eu acho que colocar um vídeo assim, olha, aqui é a Flávia, sou professora de inglês, sejam bem-vindos. Esse é o nosso espaço de atividades, pesquisa, de feedback. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi com elas e que eu tendo a fazer com os meus Google Classrooms e os alunos gostam dessa interação. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ana, querendo saber a nossa opinião sobre colégios que pedem que se grave a aula e Classroom. Ana, eu acho que nesse momento
é importante. Por quê? A gente tem alunos que não podem participar da aula síncrona por diversos motivos alheios à vontade dele. Às vezes estão os dois pais fazendo home office, só tem dois computadores na casa, ele não tem acesso a um celular, ele não consegue participar ali na hora, mas não é porque ele não quer, é porque nesse momento tá difícil, mas às vezes esse aluno quer, ele sente falta dessa aula, então é legal ter essa gravação. Eu acho que essa gravação tem que ser protegida da melhor forma possível, você deixar ela acessível somente no seu domínio, né, dentro da escola, não deixá-la liberada para qualquer pessoa. Mas eu acho que nesse momento é importante. Flávia, o que que você acha? Eu concordo plenamente com a Roberta. Assim, eu sei que nós, professores, temos até assim, a gente tem aulas assistidas, a gente grava aula, mas a gente tem que confessar que ter todo dia uma aula gravada não é uma situação muito confortável para ninguém. Nem para mim, nem para a Roberta, nem para ninguém. Só que o que acontece é que hoje em dia eu já ouvi isso demais dos pais. São dois computadores em casa. Os dois pais em home office. A aula às 2 da tarde. Então, assim, é impossível o aluno assistir a aula. E aquele aluno quer assistir a aula. Então, a gente está num momento de medidas diferentes. Eu nem diria medidas extremas, mas onde a gente está tendo que ser um pouco mais flexível. É um momento que a gente está tendo que se adaptar, né? A muita coisa. E entender os dois lados, assim. Tem o lado da escola e tem o lado dos pais, dos alunos. Na verdade, são vários lados, né? Às vezes tem também... São dois irmãos que normalmente estudam no mesmo horário, mas eles dividem um computador. Como eles vão fazer, sabe? Então, acho que nesse momento é importante ter essas gravações para esses alunos poderem assistir depois no tempo deles, né? Eu concordo com a Roberta e vai passar, gente. Tudo passa, isso vai passar, a passar. gente vai passar e a gente vai aprender muito com esse momento. Está sendo muito difícil, né, para todo mundo. O Classroom, por exemplo, está todo mundo tendo que aprender como usar, né, porque tem muitas escolas usando como usar da melhor forma. E a gente está aqui para auxiliar, né? Se alguém mesmo depois dessa live tiver alguma pergunta, segue a gente aqui no Instagram, faz pergunta para a gente vai fazer outras lives sobre outros assuntos, porque a gente sabe que não está sendo fácil, sabe? Os professores estão tendo que aprender muita coisa ao mesmo tempo e correndo, né? Sem tempo para aprender. Foi assim um movimento, assim, eu acho que a gente, em 2 meses, a maioria das escolas implementaram uma transformação digital que estava prevista para 2 anos. Para 2 anos, é por aí. Então, assim, vocês, eu acho que também que trabalham com isso, devem ter passado dias e dias em treinamento ou treinando professores. E basicamente o que a gente quer aqui, o que o GEG Rio de Janeiro quer, é fazer essas lives uma vez por semana, são 30 minutos, a gente está chegando ao fim e a gente abre agora mais 5 minutos para perguntas e fazer isso uma vez por semana. Se vocês tiverem qualquer outro tipo de assunto que interesse, pode ser Google Forms, Jamboard, exato, se vocês tiverem Padlet. ideias de live, queria muito uma live sobre Google Forms, queria muito uma live sobre isso, fala pra gente que a gente prepara rapidinho. É isso aí, assim, a gente vai tentar revezar também. A próxima live a gente tem mais 2 membros, o Márcio e a Renata, eles vão fazer a próxima live, depois a gente tem Vinícius e Caroba, e depois Flávia Dias e Mara. Então, assim, esse mês todo teremos uma live por semana. E gostaríamos muito de saber. Adoro Jamboard, ó, já temos um Jamboard, tema, galera. hein? Maravilhoso. Olha só. Obrigada, Cris. Obrigada. Jamboard, acho uma excelente ideia. Ele é mais um instrumento de interação entre o professor e os alunos. Então, eu acho que seria um ótimo tema. Por isso eu acho que é uma dica, assim, para aulas online, né? Você manter essa interação durante a aula é muito importante. Para você poder avaliar ali os seus alunos, onde eles estão, se eles estão seguindo, e para você não ficar naquela aula expositiva, né? Porque acaba sendo um pouco mais difícil nesse momento online você
ter uma aula tão interativa, ou ter pair work, group work, você acaba se complicando um pouco, né? Então é muito importante ter esses momentos de interação durante a aula, né? A gente já tem outra dica aqui, quizzes, Google Quizzes. Forms. Ah, excelente Legal. ideia também. Google Forms é para contar até história com finais diferentes. Pois é. Choose your own Anotando. adventure. Isso aí, Roberta, vai anotando aí. Gente, vocês Tô têm que perdoar anotando a Roberta tudo. e eu, entendeu? Porque a gente tudo leva para o inglês, entendeu? É. Daqui a pouco tá o Vini e o Jonathan puxando nossa orelha, mas tudo. Ah, não, o Vini Vânia não puxa falou, mais. Vânia falou aqui, manter a interação e a variedade também, né? É verdade, é muito Exatamente. importante você variar durante a aula, não ficar só sua cara lá o tempo todo, você usar outras ferramentas para poder trazer variedade, né, para a aula, para você engajar os seus alunos. E para você diminuir o que a gente, assim, o que que acontece? No momento online, é mais difícil você diminuir o tempo em que o professor fala, né? Fica mais difícil você fazer a aula ser centrada no aluno. Então, você precisa de outras ferramentas que vão complementar o Google Classroom para você aumentar o tempo de participação do aluno, de você jogar essa aula para ela ser mais centrada no aluno. Isso. Então, acho a Ana aqui está perguntando qual o nome do aplicativo de mudar a história. É o Google Forms, que na verdade ele é o Google Formulário, né? Que você pode. Ele é muito versátil, né? Então, uma das formas de você usar ele é de você fazer essa escolha de fim. De acordo com a sua resposta, você vai para um lugar ou para o outro. Você usa, Ana, sessões no Google Forms, tá? Mas vamos preparar essa live. Vamos preparar essa live. Já está anotado aqui. Gente, mais alguma pergunta latente nesse momento para a gente? Eu acho que... Tipo Black Mirror. Tipo Black Mirror. O filme, né? Que você vai escolhendo. Exato. Cada um escolheu o seu final. Exatamente isso. Vamos preparar. Essa daí tá com Ibope, hein, Flávia? Tá com Ibope, assim. Então, essa daí pode ser. Anota aí, Roberta, que ela já tá anotadinho. Então, tá maravilha. Gente, muito obrigada por estarem aqui Cris, com a gente. Que bom ver a Cris aqui, outra Google Innovator aqui, Cris Neto. Direto de Minas Gerais. Muito, muito bacana. Gente, obrigada por estarem aqui. E a próxima live a gente vai colocar já para vocês o assunto. Márcio e Rê, acho que vão falar de educação midiática. Vai divulgar. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Adoramos estar aqui com vocês. Segue o nosso Instagram que a gente vai estar sempre divulgando esses novos momentos. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Cris. Beijo. Obrigada, Marília. Obrigada, Lilian. Obrigada, Sandra. Obrigada, Rafael. Muita legal, gente Rafael. Aqui. Teremos outras. Obrigada, Peri. Legal. Obrigada, Fernanda. Cris, obrigada. Quanto amor, gente. Quanto amor, gente. Foi muito legal. Olha, a gente sobreviveu à primeira. Podemos fazer outras. Pronto. Agora foi. Foi. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Você tem que encerrar.